Bom dia, cidade, bom dia toda a nossa região. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando nessa manhã aqui no Grande Jornal da Morada. Eu gostaria de desejar a você uma ótima semana. Olha, com muitos assuntos, muitos fatos importantes para que possamos abrir mais uma semana. Assuntos locais. Há mais de 40 anos, a região de Araraquara desperta ao som do Jornal da Morada, um dos programas mais emblemáticos do interior de São Paulo. Desde sua primeira transmissão, ele se tornou uma verdadeira referência. Não apenas por informar, mas por dar voz à comunidade, defendendo os interesses da população e provocando mudanças. 18 anos que eu tô aqui na padaria já. Desde 2005 já escutava quando eu entrei aqui. Mas eu escutava o jornal desde quando era criança, né? O jornal eu ouço desde a época que eu fiz o tiro de guerra. A primeira corrida é às 7 da manhã. Começou o jornal, a gente liga e vai até o fim. Hoje vamos explorar como essa tradição diária moldou a comunicação regional e deixou uma marca profunda na vida de seus ouvintes. Sempre com a mesma essência, estar ao lado do povo. Já vi internando gente no hospital particular por causa do Jornal da Morada. Se toda cidade tivesse um jornal como esse, muitas coisas na cidade seriam resolvidas. Em 1983, o rádio de Araraquara testemunhou o surgimento de um programa que mudaria para sempre o radiojornalismo regional, o Jornal da Morada. Sob a liderança de José Carlos Madalena, estreou na Rádio Morada e rapidamente se destacou como uma referência. E quando eu fui para a Rádio Morada do Sol, existia o Polese na Rádio Cultura, que tinha uma audiência máxima, e a Morada do Sol não tinha audiência nenhuma, né? Aí eu comecei a montar um jornal. Eu fazia um jornal redondinho, sabe? Um jornal com muitas entrevistas, uma entrevista rápida, cortes rápidos e tal, e nada de audiência, e nada de audiência, e nada de audiência. Até que um dia eu estava com vários cartuchos, naquele tempo era cartucho, né? Reportagem era cartucho. E tropecei e aquilo caiu no chão. Eu tive que entrar no estúdio sem nenhuma reportagem e tal. E eu comecei a criar um estilo, sabe? Um estilo mais direto, um estilo, sabe? Sem muita reportagem, mais crítica. E, rapaz, a coisa pegou. Que crise se enfrenta com o quê? Com criatividade. Não adianta você ficar simplesmente lamentando, porque você espanta o seu consumidor. Olha, não compre não, cidadão, porque nós estamos em crise. Larga a mão de ser burro, cara. Tá certo? Pessoas que falam em crise, num momento como esse, quer dizer que atolar em crise. Desde o início, Madalena trouxe um estilo único de informar, caracterizado por opiniões contundentes, uma conexão profunda com a cidade e um carisma que garantiu sua liderança em audiência. Com uma abordagem que, além da simples transmissão de notícias, o Jornal da Morada se destacou por seu compromisso com a verdade e sua capacidade de ir a fundo nas histórias que moldavam a comunidade. E criei um estilo que um estilo bem objetivo. O rádio naquele tempo tinha aquela questão de você impostar a voz, né? Né? Então eu falava com essa voz fanhosa, não tinha nada a ver com o rádio, mas era uma voz que marcava, né? Então aí que começou a fazer um jornalismo mais crítico. Você começava a fazer uma análise do fato, né? E uma linguagem mais acessível à população. A gente percebe que agora, de alguns anos para cá, o jornalismo, principalmente de rádio, ele passou a ter um perfil mais opinativo. Porque não é mais só aquele jornalismo de registro, que registra o fato e fica por isso. Não. A ideia do jornalismo, você pode acompanhar em outras emissoras, até mesmo de televisão, canal pago, é trazer o fato, a notícia, a informação e depois ter comentários, diferentes opiniões. Tá certo? Eu acho que o motorista de táxi está muito mais vulnerável do que qualquer outro profissional que atua nas ruas. Meu Deus do céu, Madalena. Se a gente for pegar as estatísticas, os números vão te contrariar, Se você defendeu o seu ponto de vista, eu defendendo o meu. Pelo amor de Deus, mas não posso concordar, não vou ficar calado. Eu não concordo mesmo, mas que coisa. Não estou preocupado que você não está concordando. Eu estou surpreso com a sua defesa, eu estou surpreso com a sua posição. Eu estou dizendo a você que eu acho que o motorista de táxi é um vulnerável, coitado. Como eu também sou. Mas você também é. Você simplesmente pode se proteger agora no motorista de táxi, não sei que eu posso da mesma forma que ele pode. A discussão é melhor. É bom ter divergência de opinião. É bom. Divergência de opinião é que move o país. Só não pode dar cadeirada, né? Cada um tem uma opinião diferente, então isso aí empolga você entrar no meio da discussão também. E eles dão liberdade para isso. O público não falava em rádio. O pessoal tinha vergonha de colocar o público falando em rádio. Por quê? Porque o público, o povo,
fala feio, às vezes não teve a oportunidade de ter uma escola, tal. Então o pessoal fugia do povo, não queria ouvir o povo. E tudo que o povo falava, as pessoas transcreviam o que o povo falava. Não, vamos deixar o povo falar. E foi aí que o jornalismo começou realmente a ouvir o povo na rua, o povo nos bairros. Então passou a ser o jornal do povo. Vocês acionaram a polícia ontem ou outras vezes vocês já tinham acionado a polícia? Não, só ontem que foi acionada a polícia. Aí, no momento, eles falaram que não podia vir fazer nada por causa que não eram flagrantes. Só tinha filmagem e tal. Isso aí faz com que a cidade se desenvolva, né? Porque se for só o cidadão em si, é uma voz só no meio da multidão, né? O jornal, ele tem bastante audiência e faz a palavra ficar mais forte. A gente recebe diariamente dezenas de mensagens por meio do WhatsApp aqui nesse programa. E muitas vezes o assunto chegou durante a manhã, ali por volta de 7h30, 8 horas, na primeira hora do programa, e antes da última hora o problema já estava solucionado. E a gente consegue mobilizar a reportagem e resolver, na maioria das vezes, o problema dessa pessoa. As pessoas chegavam num posto de saúde e a primeira coisa que falava, olha, se eu não for atendido assim, 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 ou se eu fui mal atendido, vinha no programa. Então isso melhorou muito a qualidade. Eu já vi o pessoal internando a gente no hospital particular por causa do Jornal da Morada, velho. A pessoa tava doente, aí o antigo Madalena foi reclamar, falou, não, vocês pegam o dinheiro e vocês internam em outro hospital. E internaram mesmo. O pessoal acabou fazendo do jornal quase que uma questão de um órgão oficial, sabe? Então o pessoal chegava lá dizendo, olha, eu vou lá no programa porque lá o pessoal acaba fazendo com que a coisa resolve. Eu tenho certeza que isso tem contribuído muito para fazer com que o poder público preste mais atenção na qualidade do serviço que se está prestando para realmente chegar à população com serviços de qualidade. O Jornal da Morada tem sido mais do que um programa informativo para os cidadãos de Araraquara. Ele desempenha um papel vital na vida cotidiana da população. Com sua cobertura de temas locais e abordagem participativa, o programa não apenas informa, mas também atua como um canal direto entre a comunidade e os órgãos públicos, permitindo que os ouvintes expressem suas preocupações e demandas. Geralmente eu vejo as coisas erradas na cidade e eu critico, né? E no jornal mesmo, o pessoal do jornal encaminha para os órgãos competentes da cidade e na maioria das vezes é resolvido o caso. Para entender o impacto do Jornal da Morada, foi realizada uma pesquisa quantitativa por meio de um questionário distribuído digitalmente via Google Forms. A amostra contou com 200 participantes, que responderam perguntas relacionadas aos seus hábitos de escuta e percepções do programa. As questões abrangeram temas como a confiança na fonte, o impacto do programa em suas opiniões e o engajamento dos ouvintes com os temas abordados. Os participantes foram selecionados de diferentes faixas etárias, desde jovens adultos até pessoas mais velhas, com predominância de ouvintes entre 18 e 45 anos. A maioria dos participantes reside em Araraquara, mas ouvintes de cidades vizinhas como São Carlos e Matão também foram incluídos na pesquisa. O questionário também explorou a frequência com que os ouvintes acompanham o jornal e os canais preferidos para ouvi-lo, com 54% relatando ouvir o programa principalmente no carro. Os resultados da pesquisa confirmaram um impacto significativo do Jornal da Morada na comunicação regional e na vida dos ouvintes. Entre os principais atrativos do programa, a cobertura de temas locais foi a mais votada, recebendo 154 votos, seguida pela participação do público e resolução de problemas, com 82 votos. Esse resultado reflete a importância do jornalismo de proximidade e da intenção direta com a comunidade. Quando perguntado sobre o quanto o programa ajuda a resolver problemas locais, 62% dos entrevistados afirmaram que ele ajuda bastante, reforçando a percepção de que o jornal vai além da simples cobertura jornalística, oferecendo soluções práticas para as demandas da população, com a confiança de 93% dos ouvintes, que o consideram uma fonte confiável ou muito confiável de informação. Principal fonte confiável de Araraquara e região é o Jornal da Morada. Se deu no Jornal da Morada é verdade, né? A gente mora na cidade, a gente vê as informações e vê a solução do problema, então bate, né, notícia, né?
O Jornal da Morada se consolida como uma peça fundamental para o cotidiano de Araraquara e região. Ele é mais do que um meio de comunicação, é uma ferramenta de transformação e participação ativa na sociedade. Outro aspecto importante é a influência do programa nas opiniões e comportamento dos ouvintes. Cerca de 42% dos entrevistados disseram que o programa já os fez reconsiderar sua posição sobre certos temas, o que demonstra o poder de persuasão do jornal na formação da opinião pública. Por fim, a pesquisa também indicou um forte vínculo com os anunciantes, com mais da metade dos participantes afirmando que já compraram produtos ou serviços após ouvi-lo no programa, evidenciando o impacto econômico do jornal na região. A droga vem mesmo por causa do jornal, as pomadas da vida que vendia antigamente, faz a gente conhecer, né? Com esses resultados, fica claro que o Jornal da Morada transcende o papel de um simples veículo de comunicação. Ele é um lugar onde a população encontra voz e ação, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de Araraquara e região e influenciando o radiojornalismo regional. Sim, né? A gente percebe que na região o Jornal da Morada ele é muito forte, né? Mais de 40 anos no ar e 4 horas de programa todos os dias. Inclusive eu não lembro aqui de um outro jornal de rádio com tanto tempo assim no ar, de 4 horas. E o seu perfil opinativo, com visão crítica, um jornalismo observador, combativo, com certeza aí com várias pessoas numa mesa discutindo, debatendo e com diferentes visões de um mesmo fato, influenciou muito o jornalismo regional, com certeza. Então, eu converso com muitos amigos, né, que começaram a fazer jornalismo, não é só aqui em Araraquara, não, muitos jornais em vários pontos do interior que vinham aqui ouvir como é que era, ouvir que a gente falava. Veio o pessoal de Tupã, veio o pessoal de Diamantina, veio o pessoal de Marília, veio o pessoal de... onde mais? Várias cidades, Campinas. Então o pessoal vinha até professor universitário ver, o pessoal da PUC de Campinas, de jornalismo, veio aqui fazer uma matéria, porque o programa realmente passou a fazer uma escola, né? Emissoras próximas, né? A gente percebe que Matão, São Carlos, eles têm tentado sim manter um jornalismo com esse foco, né, opinativo. Então isso é bom porque estimula a audiência. Mas eu tenho certeza que o Jornal da Morada ele tem um papel importante nessa mudança de chave do jornalismo regional. Ao longo de 4 décadas, o Jornal da Morada se manteve ao lado da população, garantindo voz para os cidadãos e promovendo mudanças. Pode-se dizer que no interior de São Paulo existe um radiojornalismo antes e outro depois do Jornal da Morada. Existe uma Araraquara antes e outra depois do Jornal da Morada. Dizem aí, né, muitos políticos dizem que foi exatamente o jornal, uma linha divisória, né? Então o pessoal fala, olha, toma cuidado que vai dar Madalena. E essa continuará sendo a grande missão do Jornal da Morada: informar, engajar e ser uma ponte entre a comunidade e o que realmente importa para todos. O Jornal da Morada, ele mudou formatos de jornalismo regional. Ele mudou visões de profissionais da comunicação e principalmente do jornalismo, que é realmente ter essa visão crítica, essa energia no ar, não apenas ter um jornalismo de registro, trazer realmente para a mesa aquilo que o ouvinte anseia, que é cobrar, que é criticar, que é apontar para o político em quem ele acreditou e creditou o seu voto, os problemas de uma cidade, de uma população. Então eu entendo que com esse perfil, o jornalismo da Morada, o Jornal da Morada, ele promoveu mudanças de entendimento, mudanças de visões jornalísticas, e isso com certeza teve um papel fundamental no desenvolvimento de Araraquara, porque hoje, se Araraquara é considerada uma cidade bem desenvolvida, uma cidade que tem sim seus problemas, mas tem muitos resultados positivos, é porque o Jornal da Morada contribuiu para isso com cobranças, sem deixar os políticos que por aqui passaram e que estão se acomodarem. E esse vai continuar sendo o perfil do Jornal da Morada.